Fala galera, meu nome é DJ Eduardo Nunes. Nunes. DJ Eduardo, o DJ Eduardo. Desconstruindo. Desculpa, Corandim. Ele que manda. Desculpa, Corandim. Ele que manda. Desculpa, Corandim. Eita, a metralha dos bailes, só mandelão. Pra que fazer isso? Desconstruindo. Ele que manda. Desculpa, Corandim. Eita, E hoje eu vou falar rapidinho sobre como entender o propósito de Deus para minha vida. Quer saber mais? Então, bora comigo. Como entender o propósito de Deus para minha vida? Tá aí uma pergunta que muita gente anda fazendo. Um tempo atrás eu estava conversando com um jovem e ele estava numa crise de existência. Ele olhou para mim e disse assim: cara, eu não quero chegar na minha velhice e ver que a minha vida ela escapou entre os meus dedos. Eu não quero chegar na minha velhice, olhar para trás e ver que não era a vida que eu queria ter vivido. E quando ele falou aquilo para mim, cara, meu cérebro na hora falou: pera um pouquinho que eu tenho que resolver o negócio. Enquanto ele falava, eu comecei a pensar em muita coisa. O que sustenta a minha existência? Qual é a vida que de fato eu quero viver? Qual é o propósito de Deus para minha vida? E aí, quando ele terminou de falar, eu olhei para ele e perguntei: o que garante que na sua velhice você vai olhar para trás e dizer: essa era a vida que eu queria ter vivido? Não mexe com meu varão. Não mexe com meu varão. Porque pra mim ele... E aí ele olhou para mim e disse: não sei. E nesse momento eu percebi que eu também não sabia. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Então eu comecei a buscar, a pesquisar, a querer entender mais sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Qual o sentido da vida e qual é a vida que realmente vale a pena viver. Na filosofia existe uma discussão muito interessante que é sobre o existencialismo contra o essencialismo. O existencialismo diz que a existência vem antes da essência. Ele usou a palavra que eu não preciso repetir aqui. Ou seja, um exemplo bem simples: o indivíduo nasce e conforme ele vai vivendo, as coisas que ele vai sofrendo vão formando a essência. É como a vida fosse traçando quem a pessoa vai se tornando, ou o que ela vai se tornando. Beleza, dá pra entender isso aí já, né? não! Já o essencialismo diz que a essência, ela vem antes da existência. Ou seja, antes de existir algo, existiu alguém que pensou nesse algo. Aí então, esse algo passou a existir. E logo em seguida, outro palavrão. Eu vou dar um exemplo do essencialismo. Por exemplo, Graham Bell foi o cara que inventou o telefone. Tudo bem que aqui é um celular, mas vamos entender que é o telefone. Então, antes do telefone existir de fato, concreto, e Graham Bell poder pegar na mão, o telefone existiu na mente dele. E quando ele pensou no propósito para o qual o telefone existiria, então a partir daí o telefone passa a existir. Como cristão, a minha base é a Bíblia. E a Bíblia diz que antes de existir algo, existiu alguém. Antes da existência, vem a essência. Logo no livro de Gênesis, nós já vemos isso, quando a Bíblia começa a descrever toda a criação do universo. Ou seja, antes do universo existir, ele existiu na mente de Deus. E quando Deus pensa em tudo, então ele começa a dizer: haja luz, e houve luz. Então ele começa a criar todas as coisas, o sol, a lua, as estrelas, os luminares, e fazer a separação das águas da terra seca. E fez as montanhas, os vales, as florestas, os animais e também o homem. Tudo com um propósito. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz que Deus, ele olhou para você antes mesmo de você nascer. Ele pensou em você antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Então, antes de você existir de fato, concreto, e alguém aí poder tocar em você, você existiu na mente de Deus. Quando ele pensou em você, ele pensou num propósito para o qual você existiria. Beleza, então nós entendemos
que existe um propósito. Agora, como saber se nós estamos vivendo esse propósito diariamente na nossa vida? A primeira coisa que você precisa entender é o que significa a palavra propósito. Propósito significa finalidade. Ou seja, se Deus tem um propósito para minha vida, e Ele tem, então Ele tem uma finalidade. Ou seja, se eu olhar para o fim, eu entendo o meu caminho hoje. Tem muita gente confusa, perdida, tentando encontrar sentido para as coisas e até mesmo fazendo perguntas que não vão encontrar respostas. Palmeiras tem ou não tem mundial? Oi? O propósito de Deus para a sua vida é muito simples. A Bíblia diz que o inferno não é para os homens, mas sim para o diabo e seus anjos. Ou seja, o propósito da sua vida, o propósito de Deus para a vida do homem é que o homem viva, passe pela terra pensando na eternidade. Tá vendo como é simples? Deus nos criou para que nós possamos viver com Ele na eternidade. O propósito de Deus não é te dar um carro novo, uma casa nova, automóvel, mulheres, iate, mulheres, mansões, mulheres. Dizer se você vai casar ou não vai, se você vai mudar ou não vai, isso é o propósito talvez da sua vida, seus objetivos, suas metas, mas nós não podemos resumir o propósito de Deus, o propósito da vida, é minimizar o que é eterno num plano passageiro. Então viva o propósito hoje para qual Deus te criou. Viva hoje pensando na eternidade. Que a sua vida diariamente seja as suas tribulações, suas dificuldades, suas alegrias e até a sua tristeza, mas que tudo isso seja para cumprir o propósito para o qual você foi criado, viver a eternidade ao lado de Deus. Tem que primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. Amém, irmão. Concluindo, lá no princípio Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, o caráter dele, que é um caráter santo. O pecado e o mundo, ele vem deformando o homem, deformando a imagem e semelhança de Deus no homem. Mas quando nós olhamos para Jesus e aceitamos o sacrifício dele para a nossa vida, e diariamente nós lutamos para nos tornar igual a Cristo, então o caráter de Deus, ele começa a ser reconstruído, a tomar forma de novo em nós. O que isso quer dizer? Quer dizer que viver o propósito de Deus aqui na terra é ser igual a Jesus. É nele que a santidade é restaurada e ele é o caminho que nos leva até Deus. Então é isso, eu espero que você tenha entendido o propósito de Deus para sua vida. Pare de ficar buscando em coisas, perguntas e respostas que talvez você não vai achar. E entenda que o propósito de Deus para sua vida é muito simples. Viva hoje pensando na eternidade. Lá é o seu lugar. Deus abençoe e até a próxima. Fui! Tchau, Corandinho. Tchau, Du. Se você quer aprender mais do Evangelho de uma maneira simples, objetiva e fora de religiosidade, então se inscreva no canal aqui no YouTube, ative as notificações e não se esqueça de deixar o like, esse joinha, porque é muito importante para impulsionar o canal e a gente espalhar a palavra. Valeu? Fique com Deus!